Respeitável público, senhoras e senhores, a arte humana, ela é e parte da contemplação de Deus. Aqui veremos os nossos alunos que contemplaram o belo, contemplaram o bem, contemplaram a verdade e hoje apresentam a verdade que é Deus através da arte. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a esta encenação da obra-prima Crime e Castigo, do célebre autor russo Dostoiévski, um dos maiores romancistas da nossa literatura. Aqui, não apenas contaremos uma história, exploraremos um abismo que habita cada ser humano, o confronto entre o bem e o mal, entre a razão desmedida e o peso insuportável da consciência. Nesta peça, acompanharemos Rodion Raskolnikov, um jovem consumido por ideias grandiosas, que ousou desafiar os limites da moralidade humana. Mas não apenas a tragédia de um crime. Essa será uma jornada ao coração da alma. É um convite a refletirmos sobre a liberdade sem Deus, mas também sobre a redenção, que mesmo na escuridão sussurra promessas de misericórdia. Senhoras e senhores, convido a todos a olharmos para dentro de nós mesmos, naquele lugar onde nós travamos as nossas próprias batalhas. Porque no tribunal da nossa consciência, nós somos juiz, réu e por vezes a vítima.
é o destino. Mas é necessário. É só o piolho. Quem se importa com o piolho? Só as pernas. Aliene, está em casa? Está em casa, Aliena? Vamos, abra! Aliene falou. A senhora está em casa? Boa noite. Aliene falou. Para a senhora, eu vim fazer uma oferta, mas é melhor a gente ficar aqui. Tá claro? Você tá entrando na minha casa assim desse jeito? Tá ficando louco? Ora, Aliene Ivanovna, não me reconhece? Sou conhecido seu, Raskolnikov Romanovich. Lembra de mim? Ah, sim, claro. Olha, trouxe um novo peão que eu havia prometido. Suas mãos estão tremendo. Tá branco e quando deve complicar com você, menino. Ah, deve ser a febre mesmo. Você bem conhece meu estado de miséria? Deve ser a fome, eu não como há dias. Mas por que me pergunta desse jeito? Por que me olha assim, como se não me conhecesse? Se quiser, pega logo, senão eu vou procurar outra pessoa. Não tenho tempo a perder. O que é isso? É uma cigarreira de prata. O penhor, como prova do pagamento. Vai querer ou não vai? Dá isso aqui. Cigarreira de prata. Menino. Todo dia vem um tipo de gente nesse pra eu perder meu tempo. É a mesma história. Cigarreira de prata.
Entre. Senhoras e senhores do júri, boa noite! Estamos todos reunidos hoje aqui, 7 de dezembro de 2024, para o julgamento do senhor Rodion Romanovich Raskolnikov, um jovem de 23 anos, estudante de Direito em Petersburgo, Rússia, acusado de assassinar brutalmente a senhora Aliena Ivanovna e sua irmã, a senhora Lizavieta, roubá-las, mentir obstinadamente e causar extremo sofrimento aos familiares e amigos. Embora tenha confessado seus crimes, o réu apresenta um coração endurecido e impenitente. A sessão será presidida pelo excelentíssimo senhor doutor Daniel Clemente. A acusação foi feita, as testemunhas serão ouvidas e confiamos que no fim o juízo perfeito será proclamado. E eu declaro, para a maior glória de Deus, essa sessão oficialmente aberta. Que a defesa se prepare para a sua argumentação. Meritíssimo, em primeiro lugar, eu quero descrever um relatório médico das vítimas. Prossiga. Ouçam com atenção. A senhora Aliena Ivanovna, uma viúva de 61 anos, foi brutalmente assassinada enquanto estava de costas para o réu. Com um golpe certeiro, Raskolnikov usou a parte chata de um machado para esmagar o seu crânio, derrubando-a instantaneamente. Segundo o relatório, mesmo após a queda, a vítima ainda foi atingida repetidas vezes, deixando seu rosto absolutamente desfigurado pelos golpes. Já a senhora Lizavieta, de apenas 35 anos, irmã mais nova da primeira vítima, foi assassinada sem qualquer chance de defesa. Lizavieta, uma mulher simples, inocente, morta simplesmente por estar no lugar errado e na hora errada. O relacionamento do réu com ambas as vítimas era estritamente econômico. Ele as visitava para penhorar alguns bens em troca de pequenas quantias de dinheiro. Mas foi justamente nessas visitas que a sua mente doentia começou a premeditar o plano. E assim ele concebeu a ideia de se aproveitar dessas mulheres vulneráveis. E aí ele arquitetou o que se chama de crime perfeito. Mas apesar de tudo, Raskolnikov falhou. Sim, ele falhou. Não apenas em escapar da lei, mas em escapar da própria consciência. Meritíssimo, em primeiro lugar, eu quero chamar aqui à frente uma testemunha muito importante para o caso, o senhor Pietro Petrovich Ludin. Senhor Lúcio, senhor Meritíssimo,
Senhor Ludin, esclareça para nós qual é o seu vínculo com o réu. Senhoras e senhores, eu sou um advogado estatal, funcionário público de grande dignidade. As minhas intenções para com o réu sempre foram as melhores possíveis, pois intencionava chamá-lo de irmão. Estava noivo da senhorita Avidote, irmã deste sujeito. E então vocês se conheceram após os homicídios? Por acaso o senhor especulou as motivações por trás de atos tão nefastos como esse? Com toda certeza, senhores. Ao meu ver, ele os cometeu por ganância. Todos nós sabemos que o réu, Rodion Romanovich Raskolnikov, estava em uma situação financeira deplorável. Ele alugava um cubículo minúsculo, nem se podia imaginar que ele vivia um homem, passava fome há dias. Além disso, o principal ponto é que ele se mudara para Petersburgo a fim de estudar, e nem isso mais conseguira fazer, pois não tinha tostão com o que se manda. Ora, tudo isso eu garanto aos senhores, era para ele uma grande pressão e dolorosa humilhação, pois enquanto ele fracassava na cidade, sua mãe e irmã davam por ele a vida no interior. Elas trabalhavam todos os dias e ainda lhe mandavam dinheiro. O senhor está me dizendo então que elas enviavam dinheiro para ele? Como então ele não conseguia se manter? Ora, não conseguiam mandar mensalmente, raramente a quantia era suficiente, muitas vezes tardava. Era previsto que o jovem conseguisse arrumar um emprego na cidade. Eu mesmo, embora tenha sido terrivelmente desrespeitado por esse jovem orgulhoso, o teria estendido a mão se me pedisse. Poderia ajudá-lo a estudar, empregá-lo como meu braço direito. Mas o orgulho juvenil, a rebeldia juvenil, não permitiam que ele se curvasse. Era para ele muita vergonha, pelo mesmo motivo desfez o meu noivado com a senhorita Avidote, a quem o matrimônio serviria muito bem. Então, na visão do senhor, a principal motivação do crime foi roubo? Sim, roubo, pura e simplesmente, pois sem a mim, como ele poderia manter-se assim? A mãe e a irmã matou por dinheiro. Por uma futilidade dessas, ele foi capaz de um crime tão hediondo e inescrupuloso. Eis o caráter deste homem. Eu sempre sou. Senhoras e senhores, vejam o que o senhor Ludin disse. Sem mais perguntas, meritíssimo. Senhor meritíssimo, há uma testemunha que poderia expandir essa perspectiva e mostrar que o coração de ódio não é vil, como dizem. Existe generosidade nele. Pois vai adiante, senhorita Clara. Senhor Semyon Zakharovich Marmelado, por favor, se apresente. É verdade o que a senhora diz. Esse rapaz possui um coração muito generoso e a minha família tem muito o que agradecer a ele. O senhor poderia nos contar alguns exemplos? Bom, eu estava bastante bêbado quando o conheci e comecei logo a perturbar ele com uma história terrível da minha vida e da minha família. Eu contei como passavam fome, que as crianças elas não tinham o que vestir, de como a minha esposa Catilina estava quase morrendo de tuberculose. Eu assumi mesmo a minha vergonha por não conseguir parar de beber. E me partia muito no fundo do meu coração o destino da minha filha mais velha, a Sônia. Sou eu o culpado de tudo. Sou eu. Não se preocupe com isso, senhor Marmelado. Não se preocupe. Nós compreendemos. O senhor consegue continuar? Muito bem. Como o réu reagiu a toda essa história? Diferente de todos os outros que estavam lá bebendo, nas minhas costas rindo da minha desgraça, esse rapaz, apesar de sem jeito, ele quis me acompanhar lá até o meu quartinho, pois eu já estava bastante alterado. Chegando lá, ele uma fúria de Catilina, pois
Não se deixe enganar por esse tipo de falácia. O caráter desse homem é mais vil do que nós podemos conceber. Matar por dinheiro é até compreensível, mas por vaidade, meritíssimo, eu tenho uma testemunha que tem a prova concreta do quanto o caráter de Raskolnikov é vil. Chamo aqui à frente o senhor Alexander Grigorievich Zamietov. Senhor Zamietov, diga para nós o que são esses papéis que o senhor traz consigo. Excelentíssimo, senhoras e senhores presentes, estes papéis são a prova do orgulho desse jovem, que acreditou ser superior às leis dos homens e de Deus. São a confissão antes mesmo do crime, a prova de que o assassinato foi planejado muito antes do primeiro golpe ser desferido. Um artigo escrito pelo réu, onde ele afirma ser superior ao restante dos homens e ainda defende o direito de matar. Existem no mundo indivíduos, pessoas ordinárias e extraordinárias. Os extraordinários têm o direito de deixar a sua consciência ultrapassar todos os obstáculos, unicamente no caso de a realização de seus ideais. Já a grande massa dos ordinários tem a obrigação de obedecer. Não tem o direito de infringir a lei, devem subordinar as próprias consciências e respeitar os limites impostos. Isso! Mas perguntaram alguns:
Sou uma pessoa ordinária ou extraordinária? Então eu lhe diria que os ordinários, os piolhos, são incapazes de pensar grande. Eles ficam como que presos em seus mundos, são subjugados pelas próprias consciências. E os grandes homens não são assim. Eles podem tudo. Não há limites para eles. Como Napoleão. Que maior homem do que Napoleão? Ele sim venceu o limite. E não teve medo. Matou. Ah, sim, ele matou. 3.000 prisioneiros de guerra otomanos que haviam se rendido. Não temeu ultrapassar o obstáculo. E para que deixasse sua marca no mundo, fez o que tinha que fazer. E se Napoleão pôde matar 3.000, convenhamos, em comparação com uma velha estrária, desprezível como aquela, se Napoleão pode, eu também posso, não? Mas se matar é contra a lei. Mas se eu ficar me questionando, se eu ficar nesse pensamento de piolho, eu nunca vou ultrapassar o limite. Não deixaria minha marca no mundo. Não. Eu consigo. Eu sou capaz. Sim. Porque aqui é necessário uma só coisa. Ouça! Eu preciso ser audaz para que eu pensei, para que eu idealizei se cumpra e todos reconheçam a veracidade da minha teoria. Sim, eu farei. Não haverá nada e ninguém na face dessa terra que me impedirá de fazer isso. Escutaram? Sim, eu farei! Eu farei! Svidrigailov. Senhor Svidrigailov, diga para nós o que te leva a crer que o réu não está arrependido dos seus crimes. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, senhor Mendes. Primeiramente, meu caro Lúcio, tive o grande prazer de ouvir conversas comprometedoras da parte do nosso infeliz réu. Permita-me desenvolver a questão. Prossiga. Bom, durante a minha estadia em Petersburgo, tive a satisfação de hospedar-me no quarto ao lado do da senhorita Sônia. E acontece que, nesta ocasião, pude ouvir os dois conversando por trás da porta. E, perdoe o meu atrevimento, mas não pude conter a curiosidade. Da minha parte, tinha várias coisas a se tratar com o Raskolnikov, porque nutria um especial desejo, sentimento, por sua formosa irmã Avidote. Note, senhor meritíssimo, que tamanha foi a minha surpresa ao vê-lo dizer com todas as palavras que matara a senhora Lena. Não pude deixar de prestar atenção. Bom, então,
já que o senhor ouviu a conversa, por acaso o réu manifestou a motivação por trás do crime? Com toda certeza, meu caro. Na ocasião, o jovem disse com todas as letras que a velha não passava de um piolho insignificante, um parasita na sociedade, pobre velhinha. Enfatizou ainda que ao matá-la prestava um serviço público que uma alma maquinânima como a dele jamais poderia hesitar em minúcias morais frívolas diante de uma oportunidade de fazer a carreira a partir do dinheiro da usurária. Ora, meritíssimo, veja o quanto é duro o coração desse jovem assassino! Sem mais perguntas, senhor Svidrigailov. Foi uma honra, senhor meritíssimo. Senhor meritíssimo, com sua licença, gostaria de convocar o senhor Razumikin para depor. Licença concedida. Senhor Razumikin, como amigo do senhor Raskolnikov, o senhor considera que o réu gozava de perfeito uso do juízo? Senhorita Clara, não, meu companheiro, antes pelo contrário, já estava quase tendo um colapso. O próprio Dr. Zosimov corrobora meu testemunho. Não foi à toa que ele passou dias inteiros desmaiado, e veja só, quando ele foi à delegacia ela desfaleceu. Só por causa disso os canalhas já quiseram então condená-lo. Louco! Eu tenho certeza que ele não estava normal. Mas isso foi depois do crime. Quanto à situação psicológica anterior, o senhor poderia descrevê-la? Depois do crime? Só depois do crime? Muito antes ele já estava apresentando sinais de estar depressivo e ansioso. A senhora acredita que cheguei a encontrar esse imbecil na rua? Ele fingiu não me notar e se esquivou de mim. Perdão pelo linguajar, senhora, mas além disso ele estava dias sem comer nada e se recusava a pedir a refeição à sua locatária. Ele estava febril, estava delirando, ele ficava vagueando nas ruas sem rumo e chegou a passar a noite uma moita na véspera do crime. Pobre Raskolnikov, se tivesse me deixado te ajudar antes. Acalme-se, senhor Razumikin. Diga simplesmente, o senhor acha que no momento do crime ele estava, como o senhor diz, fora de si? Sim, com toda certeza, porque veja só, depois de todos esses anos que eu conheço, eu sei que ele nunca faria uma atrocidade dessas, não em uso da razão. Muito bem. Sem mais perguntas, meritíssimo. Meritíssimo, então eu quero chamar aqui à frente agora o senhor delegado de polícia, Porfiri Pietrovich. Senhor Porfiri, eu quero que o senhor faça para nós aqui uma exposição sistemática dos aspectos psicológicos desse crime. Senhor Lúcio, senhor meritíssimo, senhoras e senhores, eu fiquei encarregado deste caso e tive a oportunidade de interrogar o senhor Raskolnikov por algumas vezes, tentando assim compreender seus pensamentos, tendo em vista que não haviam provas concretas de seu crime. Tentei então seguir um caminho mais psicológico para compreender este caso. Então, o que foi que de fato levou o réu a cometer o crime? Bem, este não foi um crime comum, movido por paixão ou impulso, como tantos que vemos por aí. Não, o crime de Raskolnikov foi algo mais complexo. Na verdade, o réu considerava o seu crime apenas como mais um projeto pessoal que lhe impulsionaria a carreira acadêmica. Ora, uma experiência antropológica, podemos considerar assim. Raskolnikov precisava testar sua teoria. Seu plano foi executado perfeitamente, quase como se quisesse provar que poderia ultrapassar a própria moralidade sem ser tocado por ela. Prossiga. Na noite do assassinato, é verdade que o Sr. Raskolnikov estava febril e desorientado. O machado, a arma usada, era do zelador do prédio onde ele vivia. Ele o ajeitou cuidadosamente em seu casaco e subiu ao apartamento da senhora Helena para poder executar seu plano. Após o assassinato, enquanto roubava os pertences da vítima, quase foi surpreendido
mas por sorte conseguiu escapar sem deixar vestígios. Então, como foi que o senhor chegou a ele como suspeito? Bem, eu já havia lido o já mencionado artigo do jovem e pensei, este homem não vai parar nisso. Para minha surpresa, o próprio compareceu à delegacia no dia seguinte, pois estavam movendo um processo de despejo contra ele. Mas toda a sua postura ali foi excessivamente estranha, e ao ouvir sobre o caso de duplo homicídio, acabou por empalidecer e desmaiar. Ora, a partir daí, não foi difícil traçar a sua relação com as duas. E digo mais, que esse jovem não se entregou por arrependimento, não queria ser pego pela polícia, achava um fracasso humilhante fugir para a América, e por mais que tivesse considerado várias vezes, tão pouco teve coragem de tirar a própria vida. Por isso se entregou como um verdadeiro ato de altivez e de covardia. Vejam, senhoras e senhores, meritíssimo, o réu não se entregou por arrependimento, não merece o perdão. Sem mais considerações. Senhor Meritíssimo, a irmã do réu, a Vidótia Romanovna Raskolnikova, está aqui para testemunhar. Sim, pode convocá-la. Senhorita Vidótia, por favor. Meu irmão Ródia não é um homem sem consciência. Foi o peso de sua própria culpa que levou ele a se entregar. Ele não podia mais suportar viver sobre a mentira que o sufocava a cada dia. Muitos criminosos, quando são confrontados de seus atos, eles mentem, se escondem e tentam escapar de qualquer consequência. Mas o Ródia não. Ele se entregou voluntariamente. E não porque ele foi forçado, mas porque algo dentro dele mudou. Ele reconheceu o seu erro, a monstruosidade de seus atos, e decidiu que não podia mais fugir da verdade. Ele confessou seus crimes, sim, mas não foi um gesto de altivez ou de covardia, mas sim um gesto de quem mais no profundo da alma busca a redenção. E Ródia escolheu a verdade. Ele já deu o primeiro passo para a contrição. Senhor Meritíssimo, ele pode ter cometido um crime terrível, mas não se pode negar que a sua confissão é um grito silencioso por perdão. E eu acredito no fundo do meu coração que meu irmão não é um homem irremediável. Mas, Dunia, por que você estava em Petersburgo nessa ocasião? Eu sabia que algo terrível estava acontecendo com ele. Cheguei a Petersburgo com o coração cheio de esperança, mas também de medo. Ródia não estava nada bem. Mas eu acreditava que com a minha presença eu poderia trazê-lo sim de volta. Muito obrigada, senhorita Vidótia. E confie, pois sempre há esperança para aqueles que acreditam. Muitos devem estar surpresos com a minha presença aqui. Mas como deixaria de reivindicar justiça sobre esse jovem pérfido que me tirou a vida? Senhora Liena, por favor, recomponha-se. Me recompor? Eu estou morta! Morta! Ele me tirou a vida e ainda tem coragem de vir aqui pedir perdão. Insolente! Depois de tudo que eu fiz por você, do dinheiro que lhe emprestei para que não morresse magro e pálido pelos cantos como estava, e como me retribui? Pelo menos três machadadas na cabeça. Quem é o pior insignificante agora, hã? Você não tinha o direito. Eu tinha muito o que viver. Muito! Você não passa de um verme patético. Sou mais um desses universitários sanguessugas que vivem à custa dos outros. E vocês, hã? É fácil pra vocês virem aqui, não é? E pensarem em perdão e arrependimento? Eu que fui assassinada, não é mesmo?
fosse vocês, hã? Suas filhas, mães, esposas, mortas por causa da vaidade de um jovem. Eu exijo vingança! Vingança! Você merece um fogo do inferno! Senhor Meritíssimo, já que recebemos a senhora Liena, creio que nada mais justo que... Sim, pode chamá-la. Liz, você pode vir até aqui? Muito obrigada. Liz, você se sente da mesma forma que a senhora Liena em relação a Raskolnikov? Não, Poderia explicar melhor? é verdade. Eu era muito jovem para morrer. Mas o que eu não consigo me esquecer é do olhar dele naquele momento. Não parecia um olhar de raiva, mas ele parecia tão assustado quanto eu. Eu tive muito tempo para refletir. E o que me lembrei foi da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, no alto daquele madeiro, dizendo ao Pai: perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Parecia que ele também não sabia. Estava perdido, desorientado, não sabia o que estava fazendo. Ródio, eu sei como se sente. E sei também que nos teus planos eu não deveria estar lá. Olhe para mim. Eu vejo a dor nos teus olhos e te digo: eu te perdoo, Ródio. Não quero que vivas com peso do que aconteceu. Porque eu mesma decidi não fechar o meu coração. Não permita que o seu se feche para sempre. Senhora Lisavieta, nós estamos muito comovidos com suas palavras. Mas para a redenção é necessário mais do que palavras doces ou sentimentalismo. O réu, até agora, não deu nenhum sinal de que está arrependido e parece não haver ninguém que prove ao contrário. Senhoras e senhores, não se deixe enganar por essas palavras. Ainda há esperança para Raskolnikov. Desde o princípio, todas as coisas concorreram para que ele se arrependesse. Lembrem-se todos de como ele não suportou o peso da culpa, de como ele ficou doente. Lembre-se de que ele confessou seus crimes. Ele se entregou. Sim. Senhor Meritíssimo, tem uma última testemunha. Alguém que pode, de fato, nos trazer essa resposta e mostrar que Rodion busca a redenção, mesmo que não a tenha encontrado. Convido Sônia Marmelado para se aproximar.
trabalhos forçados. Já não sou mais um homem. Fui reduzido a um nada. A um animal servil e miserável. Se ao menos eu tivesse seguido em frente. Ah! Será que eu fui tão tolo assim? Se você pensar nos grandes homens, todos tiveram que se arriscar, todos tiveram que fazer sacrifícios. E agora, de que vale a minha vida? Me tornei tão insignificante quanto aquela velha. Estou no fim. Fracassei. O que adianta? O que eu posso fazer afinal? Voltar para a faculdade com quase 40 anos? Me casar e ter o meu final feliz? Isso nunca, jamais é impossível. Sabe, todos me julgaram tanto, me consideram perverso. Ora, então todos são perversos! Deixam crianças morrerem de fome aos montes, cobram aluguéis abusivos, riem da desgraça de jovens como Sônia. Todos tão egoístas, estão todos se matando o tempo todo. E eu, diferente de cada um deles, tentei dar um sentido maior a tudo isso. Ninguém vê. Havia bondade na minha intenção. Ninguém vê. Podia ter ajudado a tantos com aquele dinheiro. E quer saber, não adianta. Ninguém me convenceu. É claro que foi derramado sangue e a lei foi violada, mas e daí? E daí? Tome a minha mente por lei e tudo será resolvido. Eu não faria nada diferente. Nada diferente. Eu não faria nada diferente. O que aconteceu é porque tinha que acontecer. A verdade é que homens como Napoleão, Júlio César e o Czar Ivan eram fortes, e por isso estavam cegos. Mas eu é que não aguentei. Deixei me levar pelo desespero e me entreguei. Não tive a coragem de acabar com tudo quando tive a chance. Eu estava no alto da trama. Devia ter me jogado de lá mesmo. Quem sabe daria um ponto final nessa vida miserável e todo esse sofrimento. Que ironia, não acham? Tive tanto medo da morte do vazio. Porque agora parece que eu sei tudo por eles.
muito muitas vezes, porque nem sequer nos conhecíamos. O que sei é que ele estava lá quando o meu pai morreu e nos ajudou bastante naquela ocasião. 2 dias depois, ele aparece em meu apartamento e começa a me confrontar com diversas situações difíceis, como se estivesse me testando. E o que exatamente ele te disse? Olhando para trás, eu creio que ele veio até a mim porque sentia o peso esmagador da culpa e não queria mais guardar para si. Por algum motivo, ele me escolheu e eu não pude deixar de compreendê-lo. Nesse primeiro encontro, ele não me revelou nada, mas eu pude sentir a escuridão em seu coração e todo o sofrimento que trazia em si. Nesse mesmo dia, ele me pediu para que eu lesse o Evangelho da Ressurreição de Lázaro. De início, eu resisti, porque fiquei pensando se ele pediria para zombar de mim ou até mesmo ofender nosso Senhor. Mas algo dentro de mim me impelia a avançar enquanto eu lia e crer firmemente e ver com mais clareza que se Lázaro ressuscitara para uma nova vida, Raskolnikov também podia. Depois que eu terminei de ler, ficamos em silêncio e ele chorou. E me disse por fim que voltaria e me contaria quem havia matado Elisaveta. Imagino ter ficado impressionada com tudo isso. Sim, eu confesso que passei toda a noite questionando como ele poderia saber, mas a minha consciência não se atreveu a ligar os pontos. No dia seguinte, ele voltou e me contou tudo, e eu pude compreender por completo a alma dele. Estava agoniado, havia se manchado, mas relutava em arrepender. Então eu disse a ele que se entregasse, ou até mesmo confessasse a Antônia Petersburgo o que fizeram. E todo aquele peso de sua alma se esvaziaria. Foi o que ele fez. Sim. Foi, ele não queria mais viver com aquela mentira. E saiu logo para a delegacia. E eu segui. Jamais poderia abandoná-lo. Jamais. Ele até mesmo se curvou no meio da avenida e beijou o chão. Era de partir o coração. Eu subi aquele prédio como se subiria um calvário, pois estava resignado. E abraçou a sua cruz, a cruz do sofrimento, da purificação e da redenção. Ora! Que credibilidade você tem, Sônia? Logo você vem interceder aqui por esse homem lúgubre. Ele queria o perdão tanto quanto você queria a dignidade que jogou fora. Vamos falar a verdade, Sônia. A verdade, você não passa de uma meretriz suja que vendeu o seu corpo e a sua alma por migalhas. Como ousa vir falar de redenção? Você se arrastou na lama da miséria e da vergonha. Como se alguém tão imundo como você pudesse entender o que é pureza. Ou você acha que esse seu choro ou suas palavras doces vão apagar o que você é? E vocês, senhoras e senhores, vejam, essa mulher só se compadece desse verme, pois está apaixonada, cega. Essa é a sua forma de viver. A meretriz e o assassino
Que belo casal forte! Chega! Pare! Como ousa se referir a ela assim? Você não tem o direito, não sabe o quanto ela sofreu. As crianças, elas passavam fome. Não importa o que você diz. O coração dela é puro. Sônia, dentre todas as pessoas que eu... Sônia, me perdoa, Sônia. Você não merecia. É a minha culpa. Minha culpa. Minha tão grande culpa. Você não merecia. O que eu fiz? O que eu fiz? Meu Deus! O que foi que eu fiz? Ainda há algo muito importante que você precisa fazer. Dobrar o seu orgulho. Roger Romanov Raskolnikov, o que você diz acerca das acusações que trazem contra ti? Eu me declaro culpado de todas as acusações, meritíssimo. Eu me julguei especial, extraordinário e superior às outras pessoas. Me julguei no direito de tirar a vida e matei a senhora Aliena Ivanovna e com ela sua irmã, a senhorita Elisaveta. Roubei alguns de seus pertences de valor e os escondi. Menti para as autoridades, para minha família e amigos. E eu me escondi, me afastei, porque me apeguei ao meu orgulho, pois tinha vergonha. Mas não pelos crimes que cometi, não, mas por ter sido pego, desmascarado. Você se arrepende de seu crime? Profundamente, meritíssimo. Façamos um breve intervalo para deliberarmos a sentença. Senhoras e senhores, Raskolnikov se arrependeu, pois não há alma quebrada que não possa ser reparada. A humildade é um princípio, mas longo é o caminho. Raskolnikov ainda não sabia, mas precisaria pagar caro por essa nova vida. Afinal, todos temos de pagar. Essa vida renascida, a vida do homem novo, é conquistada com muita luta e sofrimento. É o que importa que ele cresça e que eu diminua. Senhoras e senhores, esse renascimento poderia dar uma história inteiramente nova.
mas esta aqui já está quase concluída. Considerando as consequências que permeiam a alma do acusado, a confissão sincera de seu crime, a busca pela redenção e o processo vivenciado do trabalho forçado, julgo que, diante de Deus e dos homens, que a pena que Deus joga não é apenas uma punição, mas uma nova oportunidade para sua transformação interior. Roger, você é absolvido de toda a sua culpa pela graça da divina misericórdia, e que a sua alma, livre da culpa, encontre paz e verdadeira luz. E eu declaro esse julgamento encerrado. Não!